Olá, eu sou Felipe e essa aula iremos fazer o seguinte. Nessa aula iremos resolver exercícios sobre o vídeo anterior. E qual era o vídeo anterior? Que eram as resoluções de geradores, que foi dividido em duas partes, uma parte 1 e a parte 2. E essa é a resolução de exercícios de geradores da parte 2. Como está aqui. Geradores, resolução de exercícios, parte 2. Então, o que eu quero? Eu vou estar aqui a questão, vocês pausem o vídeo e tentem resolver a questão e depois vocês tentam seguir junto comigo, para que assim vocês possam treinar e assim aprender, exercitar. Temos aqui uma figura no circuito elétrico, temos aqui a bateria, resistência interna e uma resistência externa. No circuito representado na figura, calcule a intensidade da corrente elétrica, a tensão U entre os terminais gerador. Pela lei de Pauli, aqui seria uma bateria e aqui seria um resistor externo. Quando medimos esse DDP, percebe que o DDP daqui é igual ao daqui. Então, utilizando ela, eu tenho a FEM, que é 12 volts, a resistência externa, que é de 5.5, a resistência interna, que é 5, e a corrente. Quando substituir, eu terei 12, 5,5 mais 5 igual a multiplicado por 1, por I. Logo, realizando as operações, eu somar isso aqui vai dar 6. Passo dividindo. 12 dividido por 6, então, vai ser igual a 2 amperes. Já temos a corrente. E agora ele quer a tensão entre os terminais do gerador. Eu tenho que vai ser U, utilizando a lei de Pauli, né? Eu tenho que vai ser igual a U, vai ser igual a U, R, I. Então, já a partir disso conseguimos achar a tensão entre os terminais do gerador. Temos aqui U igual a RI. Vou desativar a câmera para que vocês consigam visualizar. Onde R é 5,5, que é esse resistor externo. 2, que é a corrente, e logo teremos 11 amperes. Então, aqui na segunda questão, peço que vocês façam novamente o que eu havia comentado antes, que seria o quê? Que você tente resolver ela e depois você segue com o vídeo, para vendo como funciona a resolução. Determine a força eletromotriz no gerador de resistência interna igual a 2 ohms, 0,2 ohms, sabendo que sua corrente de curto-circuito vale 30 amperes. Qual a diferença de potencial entre os terminais desse mesmo gerador em um circuito elétrico? Circuito aberto. Temos aqui que ele está dizendo que está em um circuito aberto. Ele sabe a corrente de curto-circuito vale 30 amperes. E sabemos também que a resistência interna é de 2 ohms. Se sabemos que a resistência interna do gerador é de 2 amperes e a corrente de curto-circuito vale 30 amperes, já podemos obter o quê? A FEM. Utilizamos a corrente máxima, que é a corrente de curto-circuito. Que vai ser o quê? 30 amperes, 0,2 da resistência interna. Logo eu tenho 6 volts, que essa bateria vai ser de 6 volts. E como está aqui, que ele está dizendo que está em um circuito aberto, então a força eletromotriz é igual à tensão em seus terminais, ou seja, U é igual a E, que é igual a 6 volts. Uma questão bem simples aqui. A próxima questão agora. Peço novamente, vou falar pela última vez. Vocês pausem o vídeo, tentem resolver a questão e depois vocês seguem com o vídeo. Uma pilha tem FEM igual a 1,5 volts e resistência interna igual a 0,1 ohms. Se ela for ligada a uma lâmpada de resistência igual a 0,4 ohms, qual será a DDP dos seus terminais? Então, aqui a gente já vai lembrar da lei de Pauli
e vai utilizar ela, porque sabemos que a DDP vai ser iguais em cada um. A lei de Pareto aqui, eu tenho a FEM, vai ser 1, a resistência interna, que vai ser 0,1, e a resistência externa, que vai ser 0,4. Pronto, temos isso aqui. E a partir disso, conseguimos obter a corrente, que vai ser somando, isso aqui vai dar 5, isso aqui 0, 1,5. 0,5, 1,5. Então, isso aqui vai dar 3 amperes. E a partir dela, conseguimos obter a DDP entre seus terminais, que vai ser o RI, que é a resistência externa, e a corrente no circuito. Temos que 0,4 vezes 3 é igual a 1,2 volts. Temos aqui a quarta questão. Temos a seguir a curva característica de um gerador em um circuito simples, em que esse gerador alimenta um resistor de resistência R. E essa resistência é a resistência externa. Determine A equação do gerador, B, a intensidade da corrente no circuito, se R for igual a 3. Pronto, ele está dizendo que R é igual a 3 ohms. Pronto. O que podemos concluir aqui da figura já? Temos uma figura aqui, que é a imagem de um gráfico da DDP em função da corrente e do circuito elétrico. Pronto, temos um circuito elétrico. E temos aqui que esse circuito elétrico ele representa praticamente o que ele está pedindo aqui na questão, e outro, um gráfico aqui de como funcionaria esse circuito. Eu tenho aqui 20 volts quando a corrente é zero. Quando a corrente é zero, eu tenho 20 volts, eu tenho que a FEM vai ser igual a 20 volts. E eu tenho que a corrente de curto-circuito vai ser igual a 10 amperes, pois o U vai ser zero. Logo aqui, só deixei esse pedacinho da quarta questão, só para ver o que ele está pedindo. Eu tenho aqui, como eu tenho U é igual a R, que é essa equação do gerador, para I igual a zero, aqui no gráfico eu tenho que U é igual a E. Então, E é igual a 20 volts. E, quando U é igual a zero, eu tenho que I é igual a E sobre R. Então, 10 igual a 20 sobre R, que é o valor da FEM. Eu tenho que R é a resistência interna. Essa resistência aqui, ela vai ser 2 ohms. Então, já a partir disso, já podemos escrever a equação do gerador. Eu tenho um que é uma variável, o E que é uma constante, o R que é uma constante e o I que é uma variável. Logo, eu tenho U igual a 20 da FEM menos 2I, que o 2 é a resistência interna. Agora, indo para a letra B. Na letra B, ele está pedindo a intensidade da corrente no circuito. Eu tenho a FEM, eu tenho a resistência externa, que é 3 ohms, e tenho a resistência interna, que foi pegada na questão anterior. Eu tenho o que, então? Eu tenho, passando isso aqui para o lado de cá, eu tenho I igual a E. R mais R, eu tenho 3 da resistência externa, mais R da resistência interna, vai ser 2. E logo tudo isso vai dar 4 amperes. Temos aqui a quinta questão. O que se pode concluir ao analisar o gráfico abaixo? Temos aqui um gráfico da DDP em função da corrente. Eu tenho o quê? Eu tenho que a U ela vai ser constante e a corrente ela vai aumentar, chegar até certo ponto. E a partir disso já podemos concluir o quê? Que a partir do gráfico é possível observar que a DDP é constante. O U é constante. Logo temos que U é igual a E. U é igual a E. E nesse caso temos que a resistência interna do gerador é zero. Logo, teremos que o gerador é um gerador ideal. Como assim ideal? É um gerador que não existe de verdade, né?
até hoje ele não existe. É um gerador que ele funcionaria com 100% de aproveitamento. Ele funcionaria quando temos aquela conservação de energia, de potência, né? Temos a potência que o gerador recebe, que a máquina recebe. Temos também, a partir dela, vai se transformar em duas. Uma potência vai ser utilizada e outra potência vai ser dissipada. E o que aconteceria nesse caso? Como a resistência interna é zero, toda a potência que entraria no gerador, toda ela seria utilizada. Então teria um rendimento de 100%, seria um gerador ideal. Mas isso não existe, né? Temos aqui a sexta questão. A partir do gráfico abaixo, obtém a FEM, a corrente de curto-circuito e a resistência interna do gerador. Então temos aqui um gráfico da DDP em função da corrente. Eu tenho U quando a corrente é zero, a FEM vai ser 12. Por quê? Quando a corrente for zero, através do gráfico é possível obter, né, os valores da FEM e da corrente de curto-circuito, que eu já mostrei anteriormente, já vi em outras questões, que quando a corrente ela for zero, temos que a FEM vai ser 12, vai ser essa aqui. E quando o U, que é DDP, for zero, você vai obter a corrente de curto-circuito. Logo temos que a FEM vai ser de 12 volts e a corrente de curto-circuito vai ser de 120 amperes. E agora, para conseguir achar a resistência interna, é só substituir esses dois valores. E vai ser igual a 0,1 ohms. Temos aqui a sétima questão. Considere três pilhas iguais, cada uma com a força eletromotriz de 1,5 volts e de resistência interna de 0,3 ohms. Determine a força eletromotriz e a resistência elétrica resultantes quando as suas pilhas são associadas em série e em paralelo. Então, vamos começar. Eu tenho aqui que ele fala que é três pilhas iguais. Ela tem uma FEM de 1,5 e uma resistência interna de 0,3. Pronto. Inicialmente, em série, o que acontece? Em série, quando você junta uma pilha com a outra, ela vai somando a sua FEM. E como elas são três pilhas iguais, essa FEM equivalente que ela vai obter vai ser um número de pilhas iguais vezes a FEM. Ou seja, a FEM equivalente vai ser 3 vezes, que são 3 pilhas, multiplicado por 1,5, que é a FEM, a força eletromotriz da pilha, que vai dar 4,5 volts. E para a resistência, vai ocorrer a mesma coisa. Ela vai ser somada. Vão se somando as resistências. Mas como são três pilhas iguais, as resistências internas vão ser a mesma. Vai ser de 0,3 ohms. 3 vezes 0,3 igual a 0,9 ohms. Agora, na letra B é diferente. Como ela está em paralelo, quando você vai medir a tensão dela em paralelo, elas vão estar sobre a mesma tensão. Você pode botar o número de pilhas que você quiser e a tensão não vai mudar. A tensão vai ser a mesma. Mas o que acontece é o seguinte. Ela tem um benefício, que esse benefício é que a resistência dela vai diminuindo. Então temos o que? A foi em séries e B em paralelo. Temos três pilhas iguais, mas como não muda, eu tenho que a tensão equivalente no sistema em paralelo vai ser de 1,5. E a resistência equivalente vai ser o R dividido por N. Como eu falei, a resistência vai diminuindo quantidade de pilhas que for aumentando. Como são 3 pilhas, vai ser o R 0,3 dividido por 3, que vai dar 0,1 ohms. Vemos aqui que, mesmo que a potência aumente, a resistência também aumenta. Aqui não, ele mantém e a resistência diminui. Percebemos que isso aqui ele pode ser utilizado dependendo do sistema para algo que precise de uma resistência menor, uma DDP maior. Aí vocês vão vendo os casos que pode ser utilizado
no circuito. Temos aqui a oitava questão. Uma lâmpada é ligada a uma associação de 4 pilhas de 1,5 volts. Supostas ideais. Suponha que elas são pilhas ideais. De 4 maneiras representadas na figura seguinte. Qual a DDP U entre os terminais da lâmpada em cada ligação? Eu tenho aqui 4 sistemas de pilhas, né? Ele está dizendo que elas são ideais, acho que não tem resistência interna. Ele mandou observar e mandou qual a DDP entre terminais das lâmpadas em cada ligação. Na letra A temos o seguinte. Eu tenho 4 pilhas em paralelos. E como as pilhas elas estão em paralelos, a tensão vai ser a mesma, vai ser uma tensão de 1,5. Você pode observar que elas estão em paralelos. Se dividiu aqui, aqui, aqui e aqui. E todas elas estão na mesma ligação de polo. Negativo, negativo, negativo e positivo aqui embaixo. A letra B já é diferente. Eu tenho uma entrando pelo positivo aí, e essas duas entrando pelo negativo. Então o que vai acontecer? Eu vou somar essas duas e vou subtrair essas duas. Isso aqui vai dar 0. Aí, como temos duas pilhas com polos diferentes das outras duas pilhas, a diferença de potencial é 0. Ou seja, se eu tomar um sentido aqui, essas duas vão ser 1,5 mais 1,5 vai dar 3. Essa aqui já está no sentido diferente. Aí vai ser 1,5 mais 1,5 vai dar 3 também. Quando somar essas duas vai dar 0. Então a DDP aqui vai ser 0. Agora indo para a letra C, eu tenho o seguinte. Eu tenho duas pilhas em séries e duas em paralelos. Temos duas pilhas em série associadas em duas pilhas que também estão em paralelo. Tem um sistema aqui que está em paralelo, onde duas pilhas elas estão em série. Quando você fizer a soma dessas duas vai dar 3. E você sabe que quando vocês têm um sistema em paralelo, a DDP permanece a mesma. Então essa aqui vai ser 3. E na quarta, temos que todas as pilhas elas estão em séries. E vai somando 1,5, 3, 4,5 e 6. Então temos que a DDP aqui vai ser de 6 volts. Temos aqui a nona questão. Calcule a força eletromotriz e a resistência elétrica equivalente à seguinte associação de geradores, em que A e B são os terminais. Então começa aqui e termina aqui. Ele quer saber a força eletromotriz e a resistência elétrica equivalente nesse sistema. Eu tenho o quê? Que nesse pedaço aqui, nesse pedacinho aqui, temos um sistema em paralelo. E então, o que vai acontecer aqui? Como ele está em paralelo, eu tenho que a FEM dele vai ser a mesma. Então ele vai permanecer 9. Ou não, 9 não, perdoa, 12. E a resistência interna vai diminuir. Então isso aqui vai dar 0,03. Aí, para os três geradores de paralelo, temos que a força eletromotriz vai ser a mesma, vai ser igual a 12. E a resistência equivalente vai ser 0,09 dividido por 3, que são 3. Vou apagar aqui a câmera, só para vocês conseguirem visualizar, e vai dar 0,03 ohms. Então vamos ter o que? Vamos ter um circuito de, aqui em cima eu vou anotar, de 0,03 e 12. Vou anotar aqui novamente, 0,03 e 12. Pronto. Então temos o quê? Que aqui vai ser 0,03 e 12. Como temos 3 em séries, o que se faz? Ativar a câmera aqui. Opa, pronto. Temos o quê? 0,9, 0,9 e 0,3. Quando você tem em série, você soma suas resistências e soma seus DDPs.
Então, o que eu vou fazer? Vou somar 12 com 12 com 12, 0,9, 0,9, 0,09, 0,9 e 0,3. E tudo isso vai dar o quê? 3 vezes 12, que são 3 iguais, então vai dar 36. A resistência equivalente de A a B vai dar 2, porque são 2 vezes 0,09 mais 0,03. Eu me atrapalhei aqui, perdão. Mas acho que o resultado deu o mesmo. Eu acho que eu esqueci o dígitozinho aqui, era para ser 0,9. 0,09 não, 0,3. Porque 2 vezes... Aqui, ó. 2 vezes 0,9 vai dar 18. 0,18. Mais 3, 0,21. A conta tá certa, só me atrapalhei aqui. Quantas pilhas de 1,5 volts de força eletromotriz e 0,3 ohms de resistência interna devem ser associadas em série para que um pequeno motor de corrente contínua ligado aos terminais de associação se submeta a um DDP de 6 volts? Então, o que ele está pedindo aqui? Ele deu 6 volts, ele deu 1,5 da força eletromotriz e deu da resistência interna. E ele está perguntando, sabe-se que o motor recebe 6 volts, é percorrido por uma corrente de intensidade de 1 ampere. Pronto. O que ele está dizendo, cara, que... Cadê? Ele está pedindo quantas pilhas devem ser associadas para que se obtenha um DDP de 6 volts percorrido pela corrente de intensidade de 1 ampere. Então, o que vai fazer? Vai começar aqui. Eu tenho U, aqui tem que começar com 1, U vai ser igual a 6. Esse aqui não sabemos, vai ser N. Esse aqui vai ser o R por N multiplicado por I. Pronto. Você vai transformando isso aqui. Que ele está dizendo que deve ser associado em série. Logo teremos o que? U, que é a DDP que ele quer, 6, vezes N, vezes 1,5, que é a força eletromotriz da pilha, menos vezes N, 0,3, que é da resistência interna, vezes a corrente que ele quer que seja percorrida. Realizando as operações, temos o que aqui? 0,3, ele dá 1,2, e passa dividindo, que vai dar 5. Vemos que esse gerador ele tem que ter 5 pilhas em séries. Então, finalizo o vídeo por aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma questão, vocês comentem no vídeo ou entre em contato com o professor ou comigo. Agradeço a atenção de vocês e tchau.